Amém, queridos? Vocês estão prontos? Aleluia. Diga assim: a minha vida nunca mais será a mesma por causa da palavra da qual eu estou exposto nessa noite. Amém, queridos? Deus é bom. Hoje nós estamos dando continuidade, a essa maratona desse livro precioso, Evitando a Armadilha da Ofensa. Amém? Você tem sido alcançado pelas ministrações, por aqueles que passaram aqui, ministrando essa palavra preciosa. Amém? Então não temos mais, Inclusive está bem difícil de encontrar, mas esse aqui eu tomei emprestado porque ainda não tenho, mas Deus vai me dar um. Do nosso irmão César, que veio me prestigiar nessa noite, amém? Evitando a Armadilha da Ofensa. Então é poderoso, amém, queridos? Tenha esse livro como cabeceira da sua cama. Poderosíssimo, amém? E nós temos sido alcançados, sim, pelas ministrações, pelos mestres que estiveram antes de mim, trazendo um pouco da mensagem que esse livro traz, daquilo que Deus vem tratar com os nossos corações. Afinal de contas, amados, Deus nos chamou para andarmos segundo a sua vontade, amém? E a vontade de Deus é que nós andemos em amor, amém? E o texto base, o versículo base desse livro é Marcos. Alguém sabe o versículo? Não é possível. Marcos 11, amém, 23, 24, 25. Deus é bom, inclusive o 26, E diz assim, deixa eu achar aqui o 23. Verdadeiramente eu afirmo a vocês que se alguém disser a este monte, levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará o que se diz, assim será feito. Diga assim comigo: assim será feito. Se eu crer. Aleluia. Então, ele diz: ouçam tudo que vocês pedirem em oração. Se crerem, vocês receberão. Amém? Alguém aqui crê? Deus é bom. Aleluia. Mas ele diz no 25: mas quando estiverem orando, primeiro perdoem. Amém? Amém também? Porque a primeira parte foi um amém bem forte, a segunda foi um amém mais fraco. É impressão minha ou foi isso mesmo? Ouçam. Não, ele diz assim, 25. Mas quando estiverem orando, primeiro perdoem aqueles por quem foram ofendidos. Para que o Pai, existe para quê, um para quê aqui. Para que o Pai, o Pai que está no céu, também perdoe os seus pecados. Amém, queridos? Então, amados, a nossa trajetória nessa terra, a nossa fé, ela tem a nossa fé no Senhor, Ela tem base como no nosso relacionamento com Deus. A gente se relaciona com o Senhor e a gente passa a crer muito mais nele, A gente se torna parecido com Ele, a gente se torna pessoas fortes em meio às situações que possam se levantar nas nossas vidas, e nós temos a certeza de que nós somos mais que vencedores em todas as coisas, amém? Então, nós não vemos a Deus, mas nós cremos que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam e daqueles que creem nele, amém? No entanto, ter uma fé produtiva, mas não é possível sem agir de acordo com o amor de Deus. Se nós não andarmos em amor, a fé ela não opera. A fé ela opera pelo amor. Nós aprendemos isso, nas ministrações anteriores. E nessa noite eu quero trazer, nós já lemos, Marcos 11, 23 ao 26. E nós vimos aqui que nós primeiros temos que perdoar, porque é um mandamento do Senhor, é uma condição, inclusive, para que possamos alcançar determinadas coisas na nossa vida, é através da nossa caminhada com Deus e com as pessoas andando em amor, amém? E eu trouxe aqui duas histórias interessantes, para nós entendermos melhor e trazermos para nós, como igreja, que é a história de José e a história também de Davi. Aleluia.
Aleluia. E queridos, mas antes disso eu quero ler em Romanos 12, 19, que diz assim: Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito: a mim, Deus disse, né? A mim me pertence a vingança. E é eu que retribuirei, diz o Senhor. Amém? Então ele nos ensina aqui a não andarmos em vingança, no desejo de vingança, né? De nos vingar das pessoas. Porque dele é a vingança. E queridos, quando nós entendemos isso, nós precisamos entender, quando nós lemos isso, nós precisamos entender que é injusto nós andarmos fazendo justiça. Porque nós estamos nos colocando na posição de Deus. Quando nós andamos em justiça própria, nós estamos eliminando, né? Tirando o poder de Deus de fazer justiça pelas nossas vidas. Então a nossa justiça própria, ela anula a justiça de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Porque ele diz: a mim pertence a vingança. E eu retribuirei, diz o Senhor. E eu tenho uma pergunta a nos fazer, né? Acaso nós somos mais sabidos do que Deus? Se Deus nos ensina a andarmos em amor e não andarmos em vingança própria, é porque Ele sabe o que está dizendo. Nós temos uma visão muito limitada da nossa vida. Mas Deus, Ele nos conhece. Ele conhece o nosso passado, nos conheceu, né? Antes mesmo de sermos gerados no ventre da nossa mãe. Ele conhece o nosso agora e Ele também já sabe como será o nosso futuro. Então nós não podemos nos colocar na posição, no lugar de Deus, porque Deus, Ele é sabido em todas as coisas, Ele é sábio. A sabedoria de Deus é incomparável, ninguém alcança a sabedoria de Deus. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. A nossa história já está escrita desde o início, antes mesmo de sermos gerados, antes mesmo dos nossos pais existirem. Já pensou nisso? Deus já tinha um propósito. Antes dos meus pais existirem, a Deilma já existia no coração de Deus. Aleluia! E sabe, queridos, nós nascemos com um propósito. Davi nasceu com um propósito. José nasceu com um propósito. Mas sabe que para cumprirmos um propósito, nós passamos por trajetórias. Nós somos primeiro crianças, bebês, crianças, jovens, né? E na juventude existe uma transição entre adolescentes e adultos, né? E nessa transição é uma guerra, né? Um conflito interno que existe dentro dessas crianças, né? Desses adolescentes, que nós inclusive já passamos por isso. A gente não pulou por essa parte, nós passamos por isso. E muitas vezes nós esquecemos, né? Às vezes lidando com os nossos jovens, nós esquecemos que um dia nós fomos jovens, que nós também tivemos nossas dificuldades, e nós também estávamos imaturos naquele tempo, né? Não conseguimos analisar essas coisas da forma como Deus analisa. Por quê? Porque muitas vezes nós, por estarmos maduros, queremos que as pessoas também, os jovens também, sejam maduros como nós. E Deus, Ele sabe, Deus sabe que nós precisamos passar por etapas, né? Bebês vão crescendo até se tornarem a sua fase amadurecidas. Só que nesse amadurecimento, queridos, ele não vem simplesmente você vivendo coisas boas, né? Revelação para nós. Não. Nós amadurecemos diante das adversidades, não é verdade? Nós amadurecemos diante dos conflitos. E muitas vezes os nossos filhos, os nossos jovens, né? Quando passam por conflitos, nós queremos abraçá-los, nós queremos defendê-los. Nós não deixamos eles amadurecerem com os conflitos que eles atravessam. Nós queremos ficar na frente deles, tomar o lugar deles. E isso não é, né, a forma como Deus trabalha na nossa vida. Os conflitos são para amadurecermos. As ofensas, inclusive, são para amadurecermos. E José, queridos,
Ele foi perseguido pelos seus irmãos. Nós sabemos disso. Aleluia. Mas antes ainda de falar sobre José, né? Eu quero te dizer que o que você faz com a sua ofensa vai determinar o seu futuro. Vai te deixar mais forte, mais robustecido, né? E você tem que saber decidir se você vai ter decisões amadurecidas ou se você vai ficar de mimimi e não amadurecer. Sabe que mesmo adultos nós ainda temos coisas para serem amadurecidas? E John Bevere, ele disse: a sua vida nunca mais será a mesma depois que você for ofendido. Ou seja, há mudanças, a ofensa é necessária para as nossas vidas, porque ela nos traz amadurecimento, nos traz robustez, né? Nos torna sábios. E sabe, amados, que alguns filhos de Deus se sentem tão injustiçados que esperam ansiosamente por vingança. Alguns dizem até assim: vamos esperar, cada um tem a sua hora. Não é assim? O momento da vingança vai chegar, né? Às vezes diz até assim: a vingança, ela se come com um prato frio. Não é assim? Mas isso não é a vontade de Deus. Deus espera que nós tenhamos um posicionamento de homens e mulheres, de filhos maduros. Amém? E aí, entrando na história de José, né, na Bíblia nós vemos que José foi traído pelos seus irmãos. E queridos, quando a gente olha a história de José, o que foi que José fez para aqueles irmãos, né, pegarem ele, jogar dentro de um buraco, né, vender aquele rapaz, diz que jovem, formoso, bonito, né, por moedas, né? Mas José, amados, ele tinha uma promessa de Deus. Amém? Quem tem promessa? Aleluia. E José, amados, ele sofreu muito, né? Por ter sido traído pelos seus irmãos. Inclusive o pai de José sofreu muito mais, porque ele era um filho amado do Senhor. E amados, José, no momento oportuno em que José pôde ser bênção na vida dos seus irmãos, ele foi bênção. Ele não os amaldiçoou, ele não os lançou, né, num lugar de ruim. Não, ele acolheu seus irmãos. Nós sabemos que os pais de José, na terra dos pais de José, houve seca, muita seca. E o povo daquele tempo, naquela época, né, passou por um tempo de muita escassez, de muita seca. A terra não estava sendo infrutífera. E somente lá no Egito, onde José estava governando, havia alimento. E os irmãos de José foi parar nas mãos de José, apesar de, né, eles terem sido vendidos, né, para Potifar, né? O que é que acontece? José, ele não, no processo, José, ele não se vingou de ninguém. José, ele não murmurou de nada, nem de Deus. José, ele teve um posicionamento de homem maduro. De alguém que sabia que apesar de estar passando por aquela situação, queridos, ele tinha um alvo, ele tinha uma promessa. Ele sabia que ele iria chegar, né, no momento em que Deus mostrou para ele. Onde ele iria reinar sobre algo e a sua família seria abençoada por ele. E aí, amados, os irmãos de José, eles tentaram destruí-lo, assim como o diabo, inclusive, tentou destruir Jesus. Vocês lembram disso? Mas, amados, aquele que parecia ser o fim, tanto para José quanto para Jesus, era o começo de uma nova história. Aleluia. Às vezes parece ser o fim para as nossas vidas. Sabe que às vezes quando a porta do desemprego bate, quando alguém é demitido, que para ele, eu já fui demitida uma vez e eu fiquei indignada com o meu gerente. E aí eu pedi 15 dias de férias e
quando eu voltei, né, foi que ele me disse: nós não precisamos mais do seu serviço, assine aqui. E eu fiquei chateada e disse: não vou assinar não. Sendo que eu havia feito uma oração, eu disse: Senhor, tá bem difícil continuar nessa empresa. E eu sei que existe, quando uma mulher ela está prestes a ter um filho, ela passa por dores. E talvez seja a tua vontade que eu não permaneça mais nessa empresa. Então eu faço essa oração, eu entrego esse emprego em tuas mãos e você sabe o que vai fazer. Porque você sabe do meu futuro. Você sabe do que tem na minha frente. E quando eu voltei, que aquele gerente me disse que eu estaria sendo demitida, no dia que eu voltei, eu disse: eu não assino. Mas eu voltei para o escritório e eu fui pensar, e o Espírito Santo me trouxe à memória a oração que eu havia feito. E quando o Espírito Santo me trouxe à memória, eu disse: é verdade. Então, se Deus me permitiu ser demitida, é porque Ele tem algo no meu futuro. E eu retornei lá e eu disse: me dê a folha que eu assino. Sabe, queridos, uma porta que Deus fecha é porque Ele tem uma muito melhor para você. Quando parece ser o fim, é o começo de uma nova história, o começo de uma nova trajetória na nossa vida. E quando pareceu ser o fim para José, era o começo de tudo. José, ele foi, injustamente, julgado ali naquele lugar. Mas, amados, mesmo ele sendo injustiçado, ele não murmurou, ele não abandonou a Deus e muito menos a promessa. Ele permaneceu firme no Senhor. Ele permaneceu sendo uma bênção ao ponto de se tornar governador daquele lugar. Amém? E no momento oportuno em que ele recebeu a sua família que estava lá, passando fome, e somente onde ele estava governando é que tinha alimento, José recebeu seus irmãos com muito amor. José, ele não abandonou seus irmãos. Amém? Interessante, amados, que Saul ele perseguia Davi. São duas histórias diferentes, como eu disse a vocês. E Saul perseguia Davi simplesmente pelo fato de que Saul gerou dentro de Saul uma inveja, um medo de perder o seu poder, de perder o seu trono. Nós sabemos que Davi, ele derrotou Golias e ele se tornou extremamente popular. E Saul sentiu-se ameaçado quando viu isso, E as pessoas cantavam, diziam: Saul matou milhares, porém Davi matou 10 milhares, E além disso, Saul também percebeu que o Espírito de Deus que havia abandonado Saul agora estava sobre a vida de Davi. Então, Saul, ele não conseguiu administrar, ele não evitou a armadilha da ofensa. E sabe o que foi que Saul fez, queridos? Perseguiu Davi até a morte. E nas tentativas de Saul matar Davi, Saul usou de diversas estratégias, diretas e indiretas, para tentar eliminar Davi. Um dos ataques, foi com a lança, enquanto Davi adorava ao Senhor, enquanto Davi tocava a harpa, para acalmar o espírito atormentado que estava sobre o rei Saul. Davi pegou uma lança e lançou, quis matá-lo. E não foi só uma vez, foi 2 vezes. Em 2 momentos como esse, em que Davi estava ali para servir Saul, Saul tentou matá-lo. Saul também colocou Davi em exposição a um perigo diante dos filisteus, porque Saul havia prometido a sua filha Mical em casamento a Davi, mas ele exigiu de Davi, como um dote, os prepúcios de 100 filisteus. E o objetivo de Saul, na verdade, era que Davi fosse morto em meio ao combate. Também teve, as ordens diretas de execução de Saul, ordenando que os seus filhos, Jonathan e seus servos, matassem Davi. Todos pasmos, Teve também as questões de que Saul, ele mandava cercar Davi na sua própria casa. Botava servos dele, para ficar na porta de Davi, para que quando ele acordasse de manhã, ele fosse executado.
Saul também, queridos, mobilizou o exército de Israel várias vezes para caçar Davi em diversas cavernas, em desertos e cavernas. A sede de Saul para matar Davi era muito grande, porque Saul, ele não soube evitar a armadilha da ofensa. Davi, queridos, sobreviveu a todas as tentativas que Saul levantou para matar Davi. Davi teve 2 oportunidades de matar Saul enquanto era caçado por ele. Embora ambas, ele provou a sua integridade ao se recusar a ferir aquele que era ungido do Senhor. E nós podemos ler isso, você pode ver isso em casa, lá em 1 Samuel 24 ao 26, você vai ver toda essa história, amém? E querido, Saul, ele soube que Davi estava no deserto, e ele levou nada mais, nada menos do que 3.000 homens para cercar Davi e matá-lo. Então ele queria esmagar Davi. Tamanho era o ódio de Saul sobre a vida de Davi, né? Isso por causa de uma ofensa. Sabe, queridos, às vezes é necessário, como filhos de Deus, qual a palavra que nós costumamos usar? Sofrer o dano, né? Nós não queremos sofrer danos, mas Jesus, ele sofreu o dano. E por causa que Jesus sofreu o dano, nós estamos aqui. Esse dano não era dele, era nosso. Aleluia. E queridos, Saul, ele mandou esses 3.000 homens para procurar Davi. Durante a busca, Saul entrou em uma caverna para fazer as suas necessidades, sem saber que Davi e seus homens estavam escondidos bem no fundo dessa mesma caverna. Nisso, os homens de Davi sussurraram que aquela era a chance dada por Deus para ele se livrar do seu grande inimigo. Em vez de matar o rei, Davi se aproximou mansamente e cortou a ponta do manto de Saul. E sabe o que aconteceu, queridos? Davi entrou em remorso. Ele ficou, com o coração doído, porque ele simplesmente cortou. Simplesmente não, para ele era algo grandioso, né? E para nós deve ser, né? Porque ele estava tocando no ungido do Senhor. E logo após, Davi sentiu que o seu coração ele batia tão forte em arrependimento por desrespeitar as vestimentas do rei Davi, ou do rei Saul, né? Então o coração de Davi, queridos, ele amava Saul, apesar de, ao ponto dele chamar Saul de pai. Vocês podem ver isso lá em 1 Samuel, capítulo 24. Deixa eu achar aqui, capítulo 24, versículo... Versículo 11. Ele diz assim: vê isso, meu pai, Quando Davi cortou, um pedaço da roupa de Saul, das suas vestes, que Saul saiu da caverna, Davi saiu em sequência, e ele começou a conversar com Saul, e ele diz: vê isso, meu pai, o que tenho na minha mão é um pedaço da barra do seu manto. Cortei o seu manto, mas não o matei. Você vê aqui que ele chama Saul de pai. Então Davi, ele tinha um apreço. Apesar da perseguição, Davi tinha um apreço por Saul. Ele amava Saul. E queridos, é impressionante essa história, porque numa segunda vez Davi tem mais uma oportunidade de matar Saul, e ninguém, inclusive, ficar sabendo, a não ser seus homens, os homens que estavam com Davi. Davi e seu sobrinho Abissai, eles entraram furtivamente no acampamento de Saul à noite, em outro acampamento já.
enquanto todos, inclusive os guarda-costas Abner, dormiam profundamente. Então todos eles estavam dormindo profundamente. E aí veio mais uma vez a tentação, né, de Abissai de induzir, de influenciar Saul a matar Davi a matar Saul mais uma vez. Mas Davi, ele guardou o coração dele, amados. Ele evitou em toda essa trajetória, sabe quantos anos? 14 anos de perseguição. Davi sofreu perseguição por 14 anos pelo seu sogro. Queridos, a gente não aguenta nem um dia. Quanto mais 14 anos. E sabe que em oportunidades que muitas vezes nós temos de nos vingar, a nossa carne treme, a nossa alma geme. E a vontade de fato é fazermos justiça pelas nossas próprias mãos. Nós aprendemos nesse livro, queridos, que não é bem assim. A vontade de Deus é que nós andemos em amor. A história continua, amados, e nós sabemos que Deus, que Davi é conhecido como o homem segundo o coração de Deus. E não é somente porque Davi amava a Deus. É porque Deus amava a forma como Davi se comportava diante de Deus, com o coração aberto, né? Disposto a amar e a obedecer ao Senhor em todo o tempo. Davi pecou. Davi errou. Mas ele tinha um coração aberto diante do Pai. E sabe, queridos, essa é a vontade de Deus para nós. Aleluia. E aí Abissai, ele pediu permissão, né, para cravar aquela lança na cabeça de Saul. E ele dizia: Deus te deu mais uma vez a oportunidade de destruir o seu maior inimigo. E Abissai ficou por diversas vezes, né, tentando fazer com que Davi desse uma ordem, liberasse, né, que ele matasse Saul. E ele ficava olhando para Davi, esperando simplesmente com como é que chama? A lança na mão, esperando só uma palavra. Vai, Abissai, pode matar. E Abissai com a lança na mão, e ele olhava para Davi, olhava para Saul, olhava para Davi, olhava para Saul, e Davi não dava a ordem para matá-lo. Porque Davi guardava no seu coração a palavra de Deus que diz: não, né, toque no ungido do Senhor. E sabe, amados, que quando nós odiamos, a Bíblia diz que quando nós odiamos o nosso irmão, nós nos tornamos assassinos. Forte, né? Então nós precisamos amar uns aos outros. Nós precisamos andar em amor e guardar o nosso coração da ofensa. Amém? Davi se recusou a matar Davi, mesmo tendo oportunidades para fazer isso. Mas a atitude de Davi de matar Saul poderia destruir a promessa que Deus tinha feito sobre a vida dele, ou tardar, né? A promessa que Deus tinha sobre a vida dele de fazê-lo torná-lo rei. Amém? E queridos, em resumo de tudo isso, eu quero ler isso aqui para vocês, que diz assim: José, o foco de José foi o propósito que Deus tinha na vida dele. Amém? Quantos de nós esquecemos diante das adversidades, diante das afrontas, diante de ofensas? Nós esquecemos rapidamente, né? Das promessas que Deus tem sobre as nossas vidas. Queridos, no nosso dia a dia, o diabo, ele não nos ama. Pelo contrário, ele nos odeia. Amém? Revelação para você, não, né? E ele vai levantar pessoas de todo jeito para nos entristecer, nos aborrecer, nos tirar do foco. Mas a gente não pode perder o foco. A gente não pode tirar os nossos olhos daquele que é autor e consumador da nossa vida e da nossa fé. Aleluia. Queridos, quando Davi se apresentou a Saul, que mostrou para ele que ele não queria, ele não tinha a intenção de matá-lo, Davi chorou, Saul chorou, Saul se arrependeu
demonstrou arrependimento, né? Pediu até que Davi, né, prometesse. Ele diz aqui no final, ó, ele diz assim: agora reconheço certamente que você será rei e que Israel será o seu reino. Jure-me pelo Senhor que quando isso acontecer, você não matará a minha família, nem fará desaparecer o meu nome da família do meu pai. Então Davi, mesmo diante disso, Davi fez o quê? Ele prometeu que assim seria. Amém, queridos? Então nós vemos que Davi, em momento algum, Davi se levantou contra o ungido de Deus. Em momento algum, Davi se levantou contra o seu líder, né? Às vezes, dentro da igreja, o líder dá, né, algumas coordenadas, algumas direções. E sabe, queridos, você não precisa entender, você só precisa obedecer. Porque um líder, ele tem a visão de Deus, uma visão mais ampla do que Deus está mostrando para determinada, né, evento, para determinada coisa, para a igreja. Enfim, Deus derrama sobre a liderança uma visão mais ampla. Então, não invente de, né, contender com o seu líder, porque ele sabe o que está fazendo. E mesmo que você não concorde, queridos, seja obediente, porque a sua obediência vai te levar a um nível muito maior, onde você vai desfrutar de coisas maiores por causa da sua obediência. Amém? Então eu quero ler aqui, para nós finalizarmos, a atitude de Davi, de José, né? José não viu os seus irmãos como vilões, mas como instrumento de um plano maior de Deus. Em vez de vingança, ele escolheu a gestão da crise. Ele escolheu, né, fazer gestão diante da crise. Ele entendeu que sua perseguição serviria para preservar a vida da sua família e da nação inteira durante a fome. Qual foi o resultado? Sua resiliência e falta de amargura o levaram de escravo ao governo do Egito. Amém? A governador do Egito. Enquanto Davi, queridos, o foco de Davi foi a honra. Davi, ele honrava o seu líder. Aleluia. A atitude de Davi, mesmo sendo perseguido, injustiçado, né? Perseguido injustamente, Davi recusou-se a estender a sua mão contra Saul, pois o respeitava como rei escolhido por Deus. O diferencial de Davi escolheu a espera paciente. Ele teve chances claras de matar Saul e assumir o trono antes do tempo. Você acha que Davi estava pronto antes do tempo? Um pai, ele não dá um carro a um filho antes do tempo, porque ele não está maduro o suficiente para dar um carro. Então Davi, ele não estava maduro o suficiente ali, né, essas situações, né, Deus estava vendo, sondando o coração, forjando o coração de Davi, para ver que se de fato Davi seria mais um Saul para aquela nação, ou se Davi seria um homem segundo o coração de Deus. Então nós precisamos olhar para nós mesmos diante das adversidades. Como é que eu estou me comportando diante de tudo isso? Sabe que pessoas se levantam, queridos, e nós precisamos dar glória a Deus. Tem um versículo aqui, inclusive, que eu trouxe para nós, que eu já vou recitar aqui para nós. Recitar, né? 1 Pedro 3,9 diz assim: não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, pois para isso mesmo foste chamado, a fim de receberdes bênção por herança. Então, quando você não, né, paga o mal com o mal, há uma herança sobre a sua vida. Há um fim, que é você receber a bênção de Deus sobre a sua vida. Aleluia. Então, na próxima vez, queridos, que você for ofendido, comece a louvar, a adorar o Senhor e render graças. E diga assim: Senhor, obrigado, porque algo novo está para acontecer na minha vida. Eu sou prova viva disso. Há poucos dias atrás, queridos, eu tive algumas situações e eu comecei a louvar o Senhor. E eu disse: Pai, obrigada, porque determinada coisa vai acontecer na minha vida. Só porque o diabo quis me envergonhar. Pois pronto, pois Satanás agora é que vai ser envergonhado.
E amados, não deu uma semana. Eu disse, tome, Satanás, bem na tua cara, que é para tu aprender a não mexer no ungido do Senhor. Amém? São coisas minhas que eu não vou falar por aqui. Mas, queridos, Deus faz o mesmo Deus que agiu na vida de José, que agiu na vida de Davi, e que andou com justiça, né? Segundo a justiça e o amor que esses homens andaram. É o mesmo Deus que faz na nossa vida hoje. Amém? Glória a Deus. Então Davi, ele escolheu esperar pacientemente. Ele teve chance clara de matar Saul, né? Porque afinal de contas, como Abissai, né, tentava, né, influenciar Davi para matar, para aproveitar aquela oportunidade. Era de fato justo, né, diante dos olhos dos homens. Não, você tem razão, você deve matar esse homem. Afinal de contas, são 14 anos que esse homem lhe persegue. Então foi o próprio Deus que te deu essa condição de matá-lo. Mas Davi disse, não, eu vou guardar aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu não vou intentar contra o ungido do Senhor. Aleluia. Deus é muito bom, queridos. Ele ama o filho que corrige. Às vezes a gente não entende determinadas situações que acontecem na nossa vida, mas é para o nosso amadurecimento. Aleluia. É Deus forjando o nosso coração, o nosso caráter. Porque Ele está nos vendo, né? Muito além do que nós podemos ver agora. A nossa obediência, ela vai nos levar a um lugar que na força do nosso braço nós não podemos chegar. Davi e José, por causa da obediência dos seus corações, eles foram colocados numa posição em que no seu braço, na força do seu braço, no seu entendimento, eles não poderiam chegar. Amém? Glória a Deus. Você foi abençoado? Deus é bom? Amados, evite a armadilha da ofensa. Porque com isso, a sua vida será muito próspera. Porque Deus, Ele honra quem honra a sua palavra. Ficamos felizes por você ter acompanhado mais uma de nossas ministrações. É uma alegria ter você conosco. Queremos aproveitar para te convidar a conhecer a nossa igreja. Confira a nossa programação de cultos semanais e faça-nos uma visita. Estaremos de braços abertos para compartilhar momentos de fé e comunhão com você.